Que, mais uma vez, nós nos reunimos em nome de Deus e em nome de Jesus para o nosso estudo sobre as obras do André Luiz, em especial do livro que estamos lendo, No Mundo Maior, e pedimos que a equipe espiritual do nosso cantinho possa mais uma vez nos visitar. Cada um de nós em nossos lares, mas com a certeza da nossa ligação direta com a casa espírita, né, que frequentamos, e agradecemos, Senhor, a essa equipe espiritual por tudo o que tem feito por nós, pelo carinho, pelo amor incondicional. E deixamos, Senhor, a nossa vibração, a nossa prece, entregue nas mãos da equipe espiritual para abrir a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos estudando o capítulo 8, né, do livro No Mundo Maior, e este capítulo 8, ele está tratando basicamente, né, o título dele é No Santuário da Alma, né, e ele está tratando aqui de um caso diferente do caso do capítulo anterior, em que o espírito reencarnou, né, com vários débitos, mas teve a chance de reencarnar, reencarnou e apresenta, a partir dos 14 anos, ele começou a apresentar, né, e é interessante que o Calderaro fala assim: logo após o espírito se assenhorear, né, completamente do corpo físico. Então, veja que a partir dos 14 anos, o espírito, vamos dizer assim, esse corpo aqui é meu, né? E é importante a gente olhar desta forma, né? Então, e aí ele passa a ter rememorações de todo o sofrimento, de todo o seu passado. E aí advém as crises epilépticas, né? Ele chama de epileptoides. E aí ele vem num ponto que é chave. Lembra que nós tínhamos estudado sobre o cérebro, em que o Calderaro explicava que você tinha aquela zona mais elevada, né, em que nós podemos manter o nosso pensamento mais elevado, mais ligado às coisas, né, da espiritualidade superior, ou a nossa, o nosso interesse em ter uma vivência mais espiritualizada, né? E tem aquelas que nós estamos mais quase que com o nosso cérebro operando ali na faixa animalesca, quase animalesca, né? Mais do instinto. Né? E aí tem aquela intermediária, mas que provavelmente a grande maioria acaba no dia a dia se movimentando mentalmente. E aí ele está explicando, né,
o que acontece com o rapaz. Então, nós paramos no ponto que diz assim: o rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários. Tá certo isso, Elisete? Eu marquei isso também. Então, se alguém tiver algum comentário antes de nós retomarmos o estudo, eu peço que faça agora. Se não, aí eu vou pedir para a Elisete continuar a leitura a partir deste ponto, então. Ninguém tendo nada a dizer, vamos em frente. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou o destarte à desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Olha aí, era só um pouquinho. Olha que coisa mais importante, né? Então, o rapaz tem os pais que são espíritas. Os irmãos não seguem, né, aquilo que os pais trouxeram, mas ele, sim. E ele fala aqui, né, que o antídoto necessário é a residência dos princípios nobres, isto é, seus pensamentos na região mais alta da personalidade pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, evitar brigas, discussões e assim por diante, sempre buscar, né, contemporizar, entender, né, o outro, não brigar e assim por diante, tudo que eu não faço, mas, né, e pela prática do bem, ou seja, em busca da sua espiritualidade superior. E aí ele limitou a desarmonia neuropsíquica. Ele limitou isso e reduziu a disfunção celular, ou seja, dentro do seu perispírito e, portanto, também no corpo físico, certo? Ele diminui a disfunção celular. E no esforço próprio, ele reconquista o próprio equilíbrio. Né? Então, trabalhando com a vontade, né? Ou seja, é um esforço, é um esforço. Por quê? Não basta ter a vontade, você tem que fazer. O Antônio sempre falava, não, são diferentes o esforço e a vontade. Embora, de uma certa maneira, né, haja realmente essa tendência a nós entendermos, né, que as coisas são muito próximas, né, possam quase ser semelhantes, elas não são. Você tem a vontade, mas tem que se esforçar para colocar aquela vontade que você tem em prática. Então, é sim um grande esforço. Quando lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, se fala, reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e os esforços que faz para dominar as suas más tendências, né? Está se colocando assim, olha, primeiro, eu reconheço, né, que eu preciso mudar, né? E, portanto, eu começo a me transformar moralmente. Eu procuro deixar de lado todas as coisas, né, os hábitos e ruins e tudo,
E como eu sei que eu tenho tendências para hábitos ruins e assim por diante, eu tenho que fazer um esforço para não cair nas tentações, nos hábitos, né? E aí ele então coloca que é uma reconquista do equilíbrio através da prática efetiva do bem, do conhecimento espiritual, né? E da sua capacidade, né? De, vamos dizer assim, diminuir, né, a ação daquelas lembranças do seu passado. Então, ele fala lá, né? Entendimento fraterno, né? Pensamento sempre elevado, hábito da oração, e, e isso o faz estar vencendo, né, aqueles processos epiléticos que passam a ser menor, mais espaçados e praticamente de terminarem, né? Então, vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Se está tudo bem, nós seguimos em frente. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispíritico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem os combater nas origens. Dá uma paradinha. Então, veja, a ação da vontade, buscando abrir caminho para que os espíritos superiores e os espíritos trabalhadores no bem, né, o, o auxiliassem, né, ele abre, pelo hábito da oração, pelo bem que ele faz e assim por diante, o caminho. E a equipe espiritual responde ajudando. Se você pede o auxílio, né, pedi, né, e obtereis. Mas você tem que fazer o seu movimento, né? O que que eu preciso fazer? Né? E aí que vem a resposta. Perseverança no bem, perseverança na fé do amparo divino, certo? O trabalho em benefício do próximo, o cultivo da oração. Ou seja, ele fez tudo aquilo que muitas vezes nós somos recomendados a fazer lá no nosso cantinho e que às vezes a gente simplesmente ignora, né? E aí, quando você faz todo esse auxílio, a equipe espiritual encontra campo para agir, né? Por que que a gente pede para as pessoas fazerem o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário? Porque neste momento, se nós efetivamente nos dedicarmos a este mistério de ler uma passagem, de fazer, né, a oração dentro do nosso lar, tudo, nós abrimos caminho para os benfeitores espirituais nos visitarem e nos auxiliarem. E ele, então, faz todo o trabalho, ele realmente buscou e fez tudo aquilo que ele precisava, evitando, o que ele diz aqui, a terapia dos choques, né? E de outras drogas, né? Eu não lembro aqui que ele fala, né? Mas e ele fala assim, olha, esses trabalhos, né, com
hipnóticos, né? São os remédios que atingem a nossa cabeça lá, muitas vezes, para poder resolver algumas coisas, que provocam estados anormais no organismo perispirítico. Hoje mesmo nós estávamos estudando no nosso cantinho, no Livro dos Espíritos, certo? Sobre as sensações dos espíritos, né? E nós vemos que, da mesma maneira que o perispírito influencia na matéria, também a matéria influencia no espírito e no perispírito. Não existe a possibilidade de existir o perispírito sem um espírito governando, criando, montando este corpo espiritual. Certo? Então, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando do espírito com o seu corpo espiritual, que é afetado pelas drogas, né? Tudo aquilo que afeta o corpo físico, afeta o corpo perispirítico e o desorganiza. Então, ele está explicando aqui, certo? Que a ação sem esses medicamentos, mais uma ação decidida, né, nossa, nós abrimos portas para os bons espíritos nos auxiliarem, nos darem o reforço que precisamos. Comentários? Dúvidas? Ok? Então vamos em frente. O caso de Marcelo oferece, por isto, características valiosas. Atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Dúvida? Dúvida dessa frase do Calderaro? O doente encontrará a própria cura. É médico de si mesmo, através dessas ações aqui colocadas. Por isso que ele fala, o caso de Marcelo é um baita de um exemplo, né? E cada um de nós pode conseguir isso. Beleza? Vamos em frente. Nesse Deixa eu só comentar uma coisa importante. O Marcelo não deixa de ter que se encontrar consigo mesmo, né? Ele ainda tem o problema. Ele está trabalhando para buscar a cura espiritual, vamos dizer assim, de si mesmo, né? Mas o seu perispírito foi lesado, apresenta as lesões, né? Que causam nele, quando ele se lembra, as crises epiléticas. Então, ele continua doente, mas vem trabalhando fortemente em benefício de si mesmo. É o que nós estamos vendo aqui. Então, desculpa, Elisete, você pode continuar, então? Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria. Comentou suas esperanças no porvir. Expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico
disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Tem uma nota. É Isso. referência ao livro Nosso Lar. Uhum. E a Então, conversa? veja que é bem interessante, porque agora vai acontecer o episódio. É bem interessante. Ele, na oração, dado que tinha trabalhado, desprende-se facilmente do corpo físico, né? E ao se desprender facilmente do corpo físico, estando num padrão mental elevado, ele encontra o caldeirado, né? E fica feliz, e aí conversa, né? Está com todos os planos aí para tocar em frente. Deixa eu pegar uma água aqui. Pode continuar, Gisele, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Ninguém quer. Então vamos lá. E a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu. Levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e desprendendo-se, célere, de nossos braços, correu desabalado, retomando ao corpo. Viram só? Quem que ele vê? Lógico, ele vê dois algozes do passado. Aqueles espíritos que ele havia prejudicado e que não o perdoaram ainda. E, portanto, eles se aproximam de nós durante o nosso corpo físico, desculpa, durante o nosso sono físico, em que o corpo fica, né, vamos dizer assim, renovando-se, né, e o espírito se liberta. E, entretanto, mesmo na companhia do Calderaro e do André Luiz, a sua mente é acionada para ver os dois espíritos, que ele via e sabia, pelo próprio sentimento de ligação entre um e outro, né, que eram seus algozes. E a coisa mais comum, que é? A gente correr para se esconder, né? Qual que é a nossa casa? Ah, se eu vier correndo para minha casa e ficar aqui dentro, ninguém me vê. Quando o espírito está liberto, o lugar próprio dele, quando está encarnado, é correr e se esconder dentro do corpo. Né? Quando eu falo dentro, né, é como se ele tivesse entrado dentro, assim, mas efetivamente é assenhorear-se de todo o corpo físico em termos de vivificar todas as células, né, de imediato. E a tendência é nós acordarmos assustados, com pesadelos e assim por diante. Certo? E aí foi o que aconteceu com o Marcelo. Infelizmente, ele não conseguiu, ele ficou tão abalado com a visão desses dois espíritos, e aí ele saiu correndo. Aí eu pergunto para vocês,
Ora, no início desse capítulo, era praticamente normal de dizer que ele tinha participado, junto com os pais, de uma reunião mediúnica. Por que isso? Porque vários espíritos estavam lá, estavam sendo atendidos para voltar, né, e serem levados para local de tratamento no plano espiritual, e assim por diante. Portanto, a casa dele, né, é bem defendida. Ele estava na companhia de dois espíritos bons. Como é que aqueles dois vultos, como disse ali o André Luiz, entram na casa? E mais, se aproxima dele ou vem se mostrar para ele. O que acham vocês? Por que isso pode ocorrer? Acho que ainda pelo sentimento de culpa que ele tem. Pois é. Ele tem ligação com esses espíritos. Não tem o que fazer. E os espíritos sabem que durante a libertação do corpo físico, né, ele tem chances de encontrar com eles e eles podem querer machucá-lo novamente, ferindo, né? Ou para o espírito, hum, uma coisa é você se ligar e ver os espíritos superiores. Eles podem impedir que aqueles espíritos cheguem? Podem, mas é próprio do tratamento do Marcelo, que ele mesmo se impôs, certo? Passar por provas importantes. E uma das provas é exatamente essa, a convivência com espíritos com os quais ele tem dívida. Não quer dizer que os espíritos, ao torturarem, machucarem e assim por diante, também não criaram para si, né, dívidas na justiça divina. Por quê? Porque não interessa se você está encarnado ou desencarnado, as suas ações são de responsabilidade sua. Você machuca alguém, não importa se aquela pessoa o machucou. Qual que é a proposta de Jesus, que diz ser o caminho, a verdade e a vida, até chegar a Deus? É o perdão. É o perdão incondicional. Certo? Então, quando um espírito obsessor, né, encontra um espírito encarnado ou desencarnado, que deve a ele, né, ele vai querer cobrar e ele pode prejudicar aquele espírito. Mas, ao fazer isso, ele está infringindo a lei do perdão. Ele não deveria revidar o mal com o mal. E, portanto, ele se endivida. E a ligação dos dois continua. Enquanto não houver o perdão incondicional, eles vão continuar ligados um ao outro. Infelizmente, é o que acontece aqui com o Marcelo. Por mais que a casa seja guardada, ele abre caminho para que esses espíritos venham. Ele que os atrai com o seu sentimento de culpa. Infelizmente. Comentários outros, por favor? Edu, Oi. eu, Fala no mais meu alto um entendi, pouco. no Desculpa. meu enten-
no meu entendimento, não é só uma questão de sentimento de culpa. Eu não sei explicar assim com palavras bonitas, Uhum, mas eu acho que tem a ver com aqueles compromissos que a gente assume cada vez que a gente faz uma bobagem. Vou chamar de bobagem para ser delicada com a gente. uhum, Então, eu acho que independente do que eu sinto ali no dia a dia, não, olha, né, eu me perdoei, agora eu estou trabalhando no bem, agora eu estou estudando, eu estou procurando me modificar. Independente disso, eu acho que internamente as nossas vibrações de dívida, vou chamar de dívida, né? Os nossos débitos com a justiça divina é que permitem o acesso deles. E não necessariamente essa questão de, eu sinto culpado, não sinto culpado. Eu não entendo dessa forma. Porque assim, e eu posso dizer até por mim mesma, pelo que eu vi, pelo que eu tenho vivido aí nos últimos anos. Às vezes você faz tudo, né? Vamos dizer assim, você segue lá o beabá, mas não está na hora ainda, né? Você ainda precisa continuar vivendo aquela situação, vivendo aquilo tudo para, sei lá, quitar, né? Quitar suas dívidas com a justiça divina, para equilibrar a balança, né? O Haroldo fala muito de equilibrar a balança. Eu não sei, eu não consigo explicar de uma forma assim bonita, mas é o que eu sinto. Eu sinto que não tem tanto a ver com o sentimento de culpa, tem a ver com a vibração que a gente tem interna. O pessoal lá do Eurípides explica muito com a questão dos fulcros que a gente carrega dentro da gente, mas eu também não sei explicar. Que eu entendo que é isso, é essa vibração. A gente ainda vibra na dívida, né, que na nós estamos pendência. traduzindo, é que nós estamos traduzindo por culpa. Tá, ok, No entendi. fundo, é isso, no meu entendimento, né? É, Porque se eu não consigo me desvencilhar, né, desses sentimentos todos, se eu não consigo perdoar, né, se eu não consigo o perdão dos outros, e eu ainda eu sei que eu errei e, portanto, eu devo na justiça divina, e eu não sei como que essa justiça será feita, a não ser eu trabalhando no bem, eu vou fazendo esse esforço, mas, como você diz, né? A gente paga um pouquinho por vez, né? A gente vem com a intenção de pagar o máximo possível, mas a gente não consegue. E aí, essa dívida na justiça divina continua. E essa dívida, ela ocorreu por quê? Porque eu prejudiquei um monte de pessoas. E enquanto eu não ver todas essas pessoas recuperadas, pelo menos do ponto de vista do que eu causei, né, eu mantenho esse negócio na cabeça. E a gente acaba chamando isso de sentimento de culpa. É pelo menos como eu vejo, tá? Agora, o problema é a palavra culpa, que ela tem um peso muito forte. Esse aspecto da culpa, né, que vem, nossa senhora, vem de lá quando o, o Adão e a Eva comeram a maçã, né? E nós somos culpados porque eles fizeram aquilo até hoje, tem toda essa, né? Essa palavra, ela é muito, muito dura. E é nesse sentido que eu vejo a sua interpretação, né? Nessa direção. Olha, não pode ser sentimento de culpa. Eu até concordo, mas se o fulcro, como o pessoal de lá de Sacramento diz, como você fala, né, ainda existe dentro de mim, né, enquanto isso não acontecer mais, eu me ligo a esses espíritos.
Esse é o ponto de vista meu. E eu concordo com você, mas para mim acaba sendo praticamente um sinônimo. O sentimento de culpa e esses pensamentos que nós ainda trazemos dentro de nós, sentimentos e tudo. Ah, pode ser que seja assim, pode ser que não, né? Mas acaba sendo sinônimo para mim. Fala lá, meu caro. Então, vou lembrar de um livro que eu lembro sempre quando a gente fala sobre essa coisa, né, de sentimento, de pensamento, de culpa, que é o livro do Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida, né? Esse livro explica exatamente isso que a gente está conversando aqui, não é? Porque a gente precisa tomar também, eu acho, essa é a minha opinião agora, um pouco de cuidado com essa coisa de, eu fiz mal, aí eu tenho que reparar todo o mal, aí eu tenho uma dívida, parece que eu tenho uma conta para pagar. As coisas não são absolutas assim, não é? E Emmanuel, nesse livro, explica bem, né? E eu acho que nesse caso que a gente está lendo, é porque, não é? Há uma ligação de pensamento ainda, né? Por isso que acontece essa aproximação, ele toma o susto, não é? E ele sai. Ah, então, para mim, no meu entendimento, é uma questão de agente mesmo, não é? É aquela bendita coisa da mudança que a gente fala, né? Daquela coisa da gente fazer a nossa transformação. No momento que a gente fizer essa transformação, eu acho que essa nossa conta vai acabar zerando, sabe? Porque quando a gente se transforma, a gente pratica o bem, né? E aí é uma coisa que acaba levando outra. Então vale a pena voltar, às vezes, lá no livrinho do Emmanuel. Ele é tão facinho de ler, né, gente? Que ele explica exatamente essa questão, pelo menos me parece. Né, Dudu, o que que você acha? No fundo, eu entendo que estamos praticamente todos falando quase a mesma coisa. E É, é óbvio, né, que esse aspecto que você falou, né, que a dívida não é paga. Veja assim, suponha que eu lhe faço muito mal. Eu, eu, é, por isso que eu sempre falo, eu entro em dívida com a justiça divina e não com o Alexandre. uhum, Porque esse é o ponto principal, para a gente poder sair dessa ligação, eu com aquele. Você entendeu? Porque se você me perdoar incondicionalmente, você fala assim: não, você não me deve nada. Eu te perdoei. Acabou, certo? E eu falei: e agora? Como é que eu vou resolver essa questão? Como é que a gente vai resolver essa questão? Eu quero te ressarcir do mal que eu lhe fiz? Eu quero reparar de alguma forma o mal que eu lhe fiz? Qualquer que seja. Eu preciso fazer isso. E aí você fala assim: não precisa fazer nada para mim. Está perdoado, cara. Você entendeu? Então, como que nós vamos resgatar essa dívida na justiça divina? E quando a gente fala dívida, né, é realmente uma situação de desregramento. Saímos da linha, temos que voltar para a linha. Né? Nós pecamos. Né? O pecar é assim: você tem que chegar no alvo, mas você não saiu do alvo. Né? E aí você tem que voltar para o alvo, você tem que ir na direção do alvo. uhum, Para fazer isso, né, nós temos que fazer aquilo que Jesus falou. Perdoa também incondicionalmente aquele que te fez mal. Porque no nosso mundo de expiação e provas, naturalmente, além de tudo aquilo que a gente comete de erros contra alguém, nós também recebemos, né, de outrem as, as investidas e o sofrimento causado pelos outros. É uma coisa muito natural. Portanto,
né? Como que a gente vai resolver isso? Como solucionar essa questão de você conseguir saldar a dívida através de perdoar incondicionalmente, né? Amar o próximo, fazer o bem para o próximo, seja ele qual for. Se não é o Alexandre, vai ser a Alessandra, vai ser o Renato, vai ser a Elisete, vai ser quem for, aquele que está mais próximo de mim, aquele cara que bateu no vidro do meu carro e falou assim: você pode me ajudar? Né? Esse é esse trabalho no bem de todos, que é o que o rapaz está fazendo, e angariando da espiritualidade superior todo o amparo. Mas ele ainda deve na justiça divina. O seu pensamento ainda se liga a esses espíritos, aos quais ele deve. Não é? Eu acho que se nós seguirmos neste caminho, né, nós conseguimos realmente deslocar isso. A Alessandra tem razão, não vamos usar a palavra sentimento de culpa, é uma coisa que não é a melhor. Ao mesmo tempo, lembrar, somos endividados. Com quem? Com a justiça divina, com as leis de Deus. Por quê? Porque nós erramos. Nós erramos. Nós não seguimos as leis divinas. E precisamos seguir. Esse é o ponto. E a gente, de alguma forma, vai ter que voltar para resolver. Né? É como eu penso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar só assim, rapidinho, uma coisa que a gente costuma usar às vezes como figura, Sim. que a lei e a justiça, como quiserem chamar, divinas, é como se fosse uma linha esticada. Você dá um peteleco aqui, ela vai fazer uma barriga lá na frente, não vai? Se vira para deixar ela esticada de novo. As oportunidades vão surgir, normalmente coisas menores, até pequenas, porque a nossa mudança nos impõe isso, e a gente vai deixar ela esticada de novo um dia. Sempre tendo a boa vontade de buscar essa mudança, como o Alexandre falou. Uhum. É isso aí. Vamos em frente? Quis tê-lo penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Quis detê-lo. Detê-lo, isso. Detê-lo. Penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me a um novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me caldeirado com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Viu só? Olha que coisa importante. Deixa, vai acontecer esse fenômeno. Não uma vez só, mas vai acontecer outras vezes, até que ele esteja perfeitamente curado. E também os espíritos amparados para que possam mudar a sua mente que fica presa ao mal, ao desejo do mal. E é por isso que, num trabalho de desobsessão, você quer não tratar somente o espírito, porque o espírito quer ver a modificação do obsidiado. Por que que ocorre a obsessão? A obsessão ocorre porque o obsidiado dá campo para que a ação dos espíritos, né, obsessores ocorra. Ele dá campo através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, que muito se assemelham às dos espíritos obsessores. E aí mais chance eles têm de atuar sobre o obsidiado.
né? Então, o Calderaro reteve o André com vigor, que o André ia querer sair correndo lá, oh, não, 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 deixa, ele tem que passar. Isso daí foi uma das coisas que a Alessandra falou, tem que passar por aquilo que tem que passar, pronto. Ô, Edu, Oi. volta um pouquinho, repete de novo o que você falou do campo, por favor. Sim, é o seguinte, o obsidiado dá campo à ação do obsessor. Ele permite que isso ocorra. Como que isso ocorre? Como que isso acontece? Através dos seus pensamentos, que muitas vezes resvalam, né, para sujeito. Vamos, por exemplo, estou dirigindo e o cara me fecha, e eu xingo o cara, eu tenho vontade de ir lá esmurrar o cara, quero bater o carro em cima dele e tal. O que é isso? É a minha inferioridade, falando mais alto. O obsessor que quer me prejudicar fala, viu? Ele é aquilo mesmo, né? Então, eu dou campo através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas ações, certo? Para que os obsessores me atinjam. Este é o ponto-chave da ação obsessor-obsidiado. Então, o obsidiado não é um coitadinho. O obsidiado, infelizmente, é um espírito que se liga mentalmente e muitas vezes com sentimentos muito semelhantes aos dos espíritos obsessores. É isso que eu falei. Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não, eu entendi, Du, mas eu não concordo. Tudo bem. Não Então, concordo, não assim, coloca a sua opinião. eu não concordo totalmente, vamos dizer assim. Eu Uhum, acho que tem outros mecanismos que nos conectam a esses irmãos que nos perseguem. Eu acho que uhum, não é só. Claro, esse exemplo do trânsito é um exemplo simples, né? Mas você, no dia a dia, eu entendo que todos nós aqui que estamos estudando, buscando, né, a nossa melhoria, é claro que a gente cai, lógico, a gente está ainda buscando a nossa melhoria, né? Mas eu vejo que a maior parte do tempo, talvez, a gente já não tenha mais esse tipo de pensamento, este tipo de reação, tipo de sentimento. E aí eu acho que essa conexão com esses irmãos, ela vai além disso. Ela vai além da gente, dessas quedas, vou colocar dessa forma, porque a gente escorrega uhum. mesmo. É normal, Tudo todo bem. dia a gente Uhum. escorrega, né? Mas na minha visão, essa conexão ela tá além desses escorregões. Claro. Esses escorregões pioram. Esses escorregões, meu Deus do céu. Aí, às vezes, né, é um Deus nos acuda, mas elas acontecem também por outros motivos que eu não sei explicar. Mas Ué, eu entendo dessa forma. o exemplo mais óbvio aqui é exatamente o do Marcelo, que vai na linha do que você falou. Tá. Ué, ele estava bem, ele é bem assistido, ele está fazendo um baita de um esforço, está recebendo auxílio da espiritualidade superior, está fazendo tudo certinho, mas apareceram os dois, com os quais ele tem ligação mental e não tem como Sim, evitar sim, isso, sim. certo? Vem a lembrança dele, todas as coisas, de imediato, ele corre para o corpo e acaba tendo uma convulsão que não tem nada a ver com a participação de um espírito lá, fazendo ele se Uhum, movimentar, tudo. Não é ele que tem uma crise, uhum. certo? Epilética. Ele passa a sofrer todas as ações
que ele próprio, a sua mente, determina, que o desregula completamente. Então, ele não abre a guarda somente quando eu estou falando da obsessão, o processo obsessivo, né? Isso que eu falei, ele ocorre, não tem jeito. Agora, num caso como o do Marcelo, continua o processo obsessivo? Continua. Por que que aqueles dois espíritos foram lá? Eles foram lá para prejudicar o Marcelo. Não é à toa que eles foram lá. E como é que eles conseguem? Porque o Marcelo ainda tem a mente presa aos erros cometidos. Ele percebe aqueles espíritos, ele sabe que ele prejudicou aqueles espíritos. Ele sabe que ele sofreu bastante no plano espiritual nas mãos desses espíritos. Ele sabe tudo isso. E aí o que ele faz? Foge. E aí acaba tendo uma crise epilética. Então, ele é devedor da justiça divina, a sua mente ainda está presa de coisas do seu passado, de muito sofrimento, tanto aquele que ele causou, quanto aquele que ele recebeu, né, de, de maus tratos dos espíritos antes de reencarnar, antes de poder reencarnar, certo? Portanto, ele ainda se liga aos obsessores. É como eu vejo, Alessandro. Então, portanto, esse processo obsessivo sempre ocorre, certo? Por ação de espíritos que estão ligados uns aos outros, tanto do obsidiado quanto do obsessor. E é o obsidiado que permite a ação do obsessor. Se ele não tivesse culpa no cartório, na cabeça dele, com relação àqueles espíritos, ele ia deixar de lado. Mas não. Só de ver, imediatamente a sua ligação com eles ocorre. E ele busca refúgio no corpo físico, mesmo sem os espíritos irem lá para atacá-lo. E é por isso que o Calderaro fala, deixa, André. Ele tem que passar, certo? Pelas experiências, até aquilo ali diminuir. Não tem jeito. É assim que eu vejo. Não existem vítimas em todos esses processos. Todos somos algozes em algum momento, então são ensinamentos, situações, experiências necessárias mesmo. Por isso que a gente precisa se modificar moralmente. E como essa modificação é lenta, porque a gente não se decide, por exemplo, como um Saulo de Tarso, que fala, Jesus, o que o senhor quer que eu faça? E eu vou fazer o máximo possível? Mesmo assim, é uma vida inteira de sofrimento, hein? É uma vida inteira de sofrimento até ele conseguir efetivamente fazer a sua libertação. Não foi logo de cara. Ele continuava, a hora que ele foi atendido pelo Ananias e tudo, ele percebe que ele não teria condições. Ele quis ir lá na sinagoga falar sobre Jesus, justamente para aqueles que tinham chamado ele para prender o Ananias. E sofreu pra caramba, não. O pessoal atacou ele, certo? Ele continuava, né, uma pessoa
de decisão, vou fazer, tarará, mas ele não estava em condições ainda. E foi uma vida inteira de sofrimento, né? E de ações positivas do bem, absolutamente positivas do bem. Mas ele era um cara decidido. E aquilo, muitas vezes, né, criava ambientes complicados ali com os próprios companheiros da Casa do Caminho, com os quais ele vai conviver depois. Bom, é isso que eu vejo. Eu não sei que horas são. 56. Nós vamos parar aqui, então. Em que lugar que parou mesmo? Indicando as entidades provocadoras. Tá bom. Provocadoras, tá vendo? Nós vamos parar. E só na semana que vem que a gente vai saber o que eles estão pensando. Aliás, deixa eu comentar uma coisa para vocês. Muito provavelmente, no domingo que vem eu não estarei presente, porque eu vou viajar na sexta-feira de manhã e só vou voltar na terça-feira à noite. Portanto, eu vou perder o estudo da sexta-feira, desculpa, o trabalho de psicografia na sexta-feira, o estudo do domingo de manhã, o estudo do domingo à noite e o estudo, né, pode ser que não, mas o estudo da noite de terça-feira. 4 trabalhos dos quais eu não vou participar. Ok? Peço antecipadamente desculpas a vocês. Mas é muito importante essa explicação que vai ser dada pelo Calderaro aqui. Beleza? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Alguém tem vontade de fazer? Senão eu mesmo faço. Ninguém. Então eu faço. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer esta hora de estudo, essa troca importantíssima de opiniões, essa troca, né, de entendimentos, porque é exatamente assim que nós aprendemos. É nessa troca fraterna que nós aprendemos. E estamos profundamente gratos pela oportunidade desta hora de estudo. Agradecemos à equipe espiritual e aos espíritos queridos amigos que nos intuíram para o melhor entendimento de tudo aquilo que estudamos hoje. Temos a certeza, Senhor, que os bons espíritos que nos visitam o lar neste momento de estudo, nesta hora de estudo, nos trarão sempre as vibrações de amor, de paz, de carinho para todos os nossos entes queridos. Queremos também, Senhor Jesus, pedir que ao longo da semana tenhamos sempre junto de nós o nosso mentor espiritual, aberto a nos auxiliar sempre que lhe dermos as condições para isso, ligando-nos a eles através da oração, dos bons pensamentos e do bem ao próximo. Deixamos, Senhor Jesus, a nossa oração entregue nas mãos da equipe espiritual, lá do nosso cantinho, em benefício do irmão mais necessitado, encerrando assim a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.